bem com vocês? Espero que estejam maravilhosamente bem. E hoje, mais uma vez, aqui no terceiro ano A da ETEC de Assis, dando sequência aqui ao nosso projeto de revisão para os vestibulares que se aproximam. Tivemos a UEL domingo passado, vamos ter agora nas próximas semanas o Enem, depois vem a Unesp, FUVEST, Unicamp, e é natural que algumas questões, algumas dúvidas possam ainda estar pairando na cabeça de vocês. E hoje eu venho trazer para vocês aqui uma explicação do porquê este ano nós não vamos ter o horário de verão. Primeira questão, o horário de verão foi um mecanismo criado no Brasil que foi desenvolvido de forma ininterrupta, tá? Ao longo do século XX e de forma ininterrupta nesse século XXI. Tá? Interrupta porque ao longo do século XX tivemos anos com e anos sem. E no século XXI, ininterrupta, porque todos os anos, essas 2 décadas do século XXI, nós tivemos a ocorrência do horário de verão. Tudo bem? Então, quando o horário de verão foi criado, o argumento era o quê? Promover a economia de energia no chamado horário de pico. Horário de pico são aqueles momentos em que a demanda por energia elétrica aumenta. Em tese, quais eram esses horários de pico? Na verdade, esses horários de pico eram de manhã, quando as pessoas acordavam, tomavam banho e saíam para trabalhar, e depois no final da tarde, tá? Principalmente entre as 17, 18, 19, 20, até 20, 30, 21 horas. E por que este horário da transição do final da tarde e começo da noite era o chamado horário de pico? Porque coincidia com o momento em que as pessoas voltavam do trabalho, em que as pessoas voltavam da escola, em que as pessoas tomavam banho, jantavam, assistiam o jornal, assistiam a novela e depois ia dormir. Como estava escuro, acendia a lâmpada. Então, sendo o fato do Brasil ser um país tropical, tá, que durante o período do verão tem uma elevada incidência de radiação solar, a associação foi: vamos alterar o horário para permitir um maior tempo de iluminação natural solar durante o tempo que as pessoas estão em casa. E assim, uma menor necessidade de lâmpadas acesas e uma menor necessidade de banhos quentes, sendo assim banhos mornos ou banhos frios, inclusive. Ok? E essa visão ela se justificou ao longo de todo o século XX. Só que na passagem do século XX para o século XXI, o padrão da sociedade brasileira, ela mudou, tá? Porque cada vez mais os horários de trabalho e os horários de estudo estão se tornando mais flexíveis. Cada vez mais a utilização de energia elétrica, seja pelos aparelhos eletroeletrônicos, pelos aparelhos climatizadores, pelos aparelhos de iluminação, estão se fazendo com que a demanda por eletricidade não seja concentrada em um período, mas ela seja intensa e constante ao longo do dia todo, do dia e da noite, tá? Então, o que era o horário de pico concentrado em um determinado momento, passou a ser, na verdade, o quê? Um horário de pico constante ao longo de todo o dia. Então, há muito tempo já se questionava essa questão do horário de verão. E como vocês bem sabem, o Brasil é um país de dimensões continentais e um país que regionalmente ele é muito segmentado. Primeiro, pela vastidão territorial, segundo, pelas barreiras naturais, terceiro, pela própria dinâmica econômica das regiões. E manter o horário de verão em uma região e não em outra, significa, na verdade, o quê? Mais uma barreira que separa, que diferencia as regiões. Então, há muito tempo já vinha sendo aí debatido essa questão, ou diminuir o tempo do horário de verão, porque a economia que se esperava já não era muito grande, diante dos transtornos que trazia, ou até mesmo extinguir. Então, neste ano, optou-se o quê? O governo federal, na não adoção, na não utilização do horário de verão, justamente porque é uma técnica que não, é um procedimento, melhor dizendo, que já não trazia a economia original, a economia essencial. Economizar energia significa equipamentos eficientes e conduta responsável em relação ao uso desses equipamentos elétricos. Tudo bem? Então essas eram as argumentações, que pode ser um argumento que vai até mesmo orientar, quem sabe, um tema de redação do Enem.
É uma possível proposta. Ou alguma questão, no caso do Enem sendo sempre de múltipla escolha, mas argumentos que podem auxiliá-los, que podem subsidiar a análise e a interpretação. Tudo bem? Então espero que tenham gostado, que tenham entendido. Divulguem, se inscrevam, compartilhem, certo? Deixem o seu like e perguntem. Já explica com o Thiago Hernandes, o seu canal de geografia e atualidades no YouTube. Quero deixar um abraço aí pro filho do Marquinho, que trouxe a água, que eu estava morrendo de sede. Beleza? Um beijo e até uma próxima. Tchau.